Olá, tudo bem? A nossa apresentação irá ser sobre a cultura do milho e o grupo está composto por mim, Ian Gabriel, pelo Marcelo, pelo Julião e pelo Igor. Para dar a introdução, o milho, o seu nome científico é Zea mais L e estudos apontam que ele é o segundo cereal mais cultivado, mais consumido do mundo ali. Então, a sua importância é muito importante para quanto a socioeconômica, quanto para diversos fatores. E agora falando um pouco sobre a produção mundial do milho, em 2023, assim como em alguns anos anteriores, os Estados Unidos vem em primeiro lugar, a China em segundo lugar e o Brasil em terceiro, e aí em quarto vem a Argentina e os demais países. Eu vou estar disponibilizando o gráfico aqui, que eu consegui através do site da Embrapa, para poder ficar melhor e bem explicativo. Mas basicamente ali, os Estados Unidos em 2023, a sua produção em milhões de toneladas foi de 390 milhões de toneladas. Aí veio a China em segundo lugar com 289 milhões de toneladas. E então veio o Brasil com 132 milhões de toneladas. Isso no ano de 2023. Agora a gente tem uma estimativa do ano de 2024 que os Estados Unidos ele produziu 370 milhões de toneladas. A China em segundo lugar novamente com 289 milhões de toneladas. E em terceiro veio o Brasil com 121 milhões de toneladas. Só que esses dados de 2024 é uma estimativa, porém os dados de 2023 ali são dados efetivos. Então, falando um pouco, isso é em relação à produção global, em relação à nossa produção nacional, vou estar explicando agora. E antes de entrar em relação à produção nacional do milho e os estados produtores, em 2023, o milho teve uma produção global de 1,2 trilhões de toneladas. E dentre os nossos maiores estados produtores aqui do Brasil, vem Mato Grosso em primeiro, em segundo vem o Paraná, em terceiro Mato Grosso do Sul e adiante os seguintes estados. Então eu vou disponibilizar um gráfico aqui que eu tirei de um site do governo, que ele retrata em milhões de toneladas a produção do milho. Bom, no ano de 2022 para 2023 ali, o estado do Mato Grosso ele teve uma produção de 51,2 milhões de toneladas. Já ali entre para 2023 e 2024 teve uma produção de 47,2 milhões de toneladas. Agora o Paraná sendo o segundo estado que mais planta, de 2022 a 2023 ele teve uma produção de 18,5 milhões de toneladas. E aí de 23 para 24 teve uma produção de 15,6 milhões de toneladas. Agora falando sobre o nosso estado do Mato Grosso do Sul, que vem em terceiro lugar, ele no ano de 2022 para 2023, ele teve uma produção de 18,8 milhões de toneladas e no ano de 23 para 24 ali teve uma média de 8,9 milhões de toneladas. Então o que a gente pode observar que o estado do Mato Grosso vem em primeiro lugar e ele abre bem na frente, por exemplo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul e os demais estados. E no gráfico aqui nessa tabelinha que eu vou deixar disponibilizado, retrata bem isso. E agora dando continuidade falando sobre o tópico que aborda sobre usos e aplicações do milho, o milho ele é uma cultura crucial para a economia global, tanto quanto para a nossa economia nacional aqui. E o Brasil, ele é o maior exportador de milho do mundo. E em relação à alimentação humana ali, ele é consumido, por exemplo, em formato de fubá, em pipoca e alguns outros produtos processados, como o óleo, o amido. Então, basicamente, se você for na cozinha da sua casa, você vai acabar encontrando algum produto à base do milho ali, que seria usado pela produção do milho ali. E ele também é usado na alimentação animal, sendo consumido através de suínos, gados, aves, usado para fazer o processamento de rações. E agora, falando em relação um pouco à indústria, sim, o milho ele é usado para produzir o etanol, que seria o biocombustível, bom, plásticos biodegradáveis, alguns derivados como glicoses, óleos, e além disso ele também tem algumas aplicações na área farmacêutica ali, em alguns cosméticos, e com isso também acaba ampliando um pouquinho a sua relação econômica ali. E o milho,
Bom, portanto, né, ele tem um papel fundamental na segurança alimentar, em energia renovável, em indústria-chave, destacando-se como também uma das culturas mais importantes, falando economicamente do mundo. Então, basicamente, esses são os usos e aplicações da cultura do mundo. Ele serve tanto para quanto nutrição humana, nutrição animal, é usado no etanol em relação ao biocombustível, então ele tem muita importância. Então, ressaltando assim, ele é uma cultura economicamente importante, falando sobre produções, em relação à produção global, produção nacional, basicamente é isso. Eu me chamo Julião e hoje eu vou apresentar as pragas entomológicas e métodos de controle na cultura do milho. O milho é uma das culturas mais importantes do nosso país, e por ser cultivado em quase todo o nosso território, ele se torna altamente vulnerável a diversas pragas. Pragas essas que podem ocorrer desde a emergência das plântulas e podem afetar até a espiga. Dentre as principais pragas do milho, a gente pode destacar 4, que é a lagarta do cartucho, o percevejo de barriga verde, a cigarrinha do milho e o pungão do milho. E eu vou falar brevemente sobre cada uma delas e o seu método de controle. A lagarta do cartucho é uma das principais pragas do milho no Brasil. Ela ataca principalmente as fases iniciais do milho, se alimentando das folhas e adentrando no cartucho da planta. Isso reduz sua capacidade fotossintética e ela inibe o crescimento, afetando posteriormente até o aparecimento de espigas. A lagarta do cartucho é uma praga altamente resistente e de rápido desenvolvimento. O controle dessa praga se dá com o uso de cultivares Bt, que produzem uma toxina específica para essa praga. Também podemos citar o manejo constante da lavoura com o uso de inseticidas. E também o uso de controle biológico é muito eficaz com o uso de parasitoides. Além de tudo isso, o plantio na época certa também ajuda no controle da praga. O percevejo de barriga verde é uma praga que ataca principalmente plantas jovens logo após sua germinação. Ela se alimenta principalmente sugando a seiva das plântulas, causando murchamento e o atraso do desenvolvimento, causando até a morte da planta. Essa praga ela causa grandes danos na lavoura, podendo causar um grande prejuízo no final, além de impactar diretamente a produtividade final. O tratamento mais eficaz é o uso de sementes tratadas com inseticidas sistemáticos, que vão proteger a planta nos estágios iniciais de desenvolvimento. Também é importante fazer o monitoramento da lavoura para aplicar inseticidas apenas quando o nível de infestação for justificado. Eliminar plantas daninhas e plantas hospedeiras também podem ajudar para a próxima lavoura. A cigarrinha do milho é uma das pragas mais perigosas para a cultura do milho, não pelo seu dano causado em si, mas por ser o vetor de doenças conhecidas como enfesamento. O enfesamento pálido ou enfesamento vermelho são doenças causadas por micro-organismos que afetam o sistema vascular da planta, reduzindo seu vigor, atrasando o desenvolvimento e afetando diretamente na produtividade final. A cigarrinha transmite patógenos ao se alimentar da seiva do milho. Para o controle dessa praga, é essencial a eliminação de plantas involuntárias do milho, também chamadas de tiguera. Fazer o plantio na janela ideal para cada região e usar híbridos tolerantes ao enfesamento. Por fim, o pulgão do milho é uma das pragas que aparece com mais frequências em climas secos ou em lavouras enfraquecidas. Ele forma colônias tanto na folha quanto na espiga, se alimentando da seiva do milho. Além dos danos diretos, o pulgão pode ser um vetor para transmitir doenças virais para a planta. O principal método de controle para essa praga seria o controle biológico, como as joaninhas, que elas vão e se alimentam das colônias feitas pelos pulgões tanto na folha quanto na espiga. Além do monitoramento constante e do uso de controle químico apenas quando necessário, também ajudam muito para o controle dessa praga. Agora que falamos dessas pragas, podemos citar as principais estratégias preventivas de controle, como o uso de sementes certificadas, a escolha de híbridos mais resistentes, o plantio na janela correta para cada região, e também o controle de tigueras e o monitoramento constante nas lavouras. O controle químico deve ser usado com moderação, enquanto isso o controle biológico vem ganhando cada vez mais espaço. Para concluir, o controle de pragas entomológicas na cultura do milho exige o monitoramento e planejamento cauteloso. Olá, tudo bem? Me chamo Marcelo e hoje eu vou falar um pouco sobre a fotossíntese e os seus metabolismos fotossintéticos.
Ok? O que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, usando a luz solar, o dióxido de carbono, a água do solo e elas formam glicose e liberam oxigênio. Existem duas fases da fotossíntese, a fase clara ou fase fotoquímica e a fase escura ou fase bioquímica. Na fase clara, ou seja, na fotoquímica, ela precisa de luz, quebra a água e gera o ATP, o NADPH e o oxigênio. Já na fase bioquímica, ela usa o ATP e o NADPH para fixar o CO2 e produzir glicose. É nessa fase que a gente se diferencia das plantas C3, C4 e CAN. As plantas C3 formam um composto com 3 carbonos, são mais comuns, como arroz, soja, trigo. Preferem clima ameno e úmido, mas não são eficientes no calor por causa da fotoinspiração. Já as plantas C4 formam um composto com 4 carbonos, são mais eficientes em calor e seca, como milho, cana-de-açúcar, usam melhor a luz e a água, pois evitam a fotoinspiração. Já as CAN são adaptadas a ambientes muito secos, ou seja, ela fecha os estômatos durante o dia e abrem durante a noite para captar o CO2, tá? Exemplos, a gente tem as cactáceas, os abacaxi e outras plantas suculentas. Dando continuidade no nosso trabalho, hoje eu vou estar falando sobre as condições, ideais da cultura do milho. É uma planta, de grande importância econômica e alimentar no Brasil e no mundo. O milho é uma planta exigente, vamos dizer assim. E seu crescimento e produtividade dependem muito ali diretamente de fatores como temperatura, umidade, solo, luz solar e a disponibilidade de água no solo, Quando essas condições estão dentro, de níveis ideais, a planta consegue expressar seu total potencial genético de produção. Falando de clima, por ser uma planta do tipo C4, o milho tem uma alta eficiência fotossintética, principalmente em locais com boa luminosidade. Ele responde muito bem ao aumento da luz solar, principalmente nos primeiros 15 dias após o pendoamento, No entanto, a falta de luz pode atrasar a maturação de grãos e reduzir a produção. Em questão da sua temperatura, a temperatura tem um papel fundamental no desenvolvimento do milho. A planta desenvolve ali entre os 25 e 30 graus, e abaixo disso o crescimento quase para, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Acima de 30%, especialmente à noite, o rendimento em si de grãos pode diminuir por causa da alta respiração da planta. Falando na germinação, a temperatura do solo ideal é entre ali os 25 e 30 graus. Temperatura muito baixa ou muito altas prejudicam a germinação e o crescimento inicial, Durante a floração, a temperatura acima de 33 graus prejudicam, a polinização e abaixo de 15 atrasam o processo. Portanto, controlar e escolher bem o período de plantio é bastante essencial, Falando sobre a precipitação da água. O milho é uma cultura muito exigente em água, ele precisa em média ali de 600 milímetros de água durante o ciclo todo, mas pode sobreviver em regiões com precipitações que variam entre 250 a 5.000 por ano. Bom, a falta de água em qualquer fase ali do milho pode afetar a produção, mas os maiores prejuízos acontecem durante a floração e o enchimento de grãos, pois interferem muito diretamente na formação e no desenvolvimento das espigas. Então, resumindo assim, temperaturas ideais entre 24 a 30 graus, evitando extremos, boa disponibilidade de água, especialmente na floração e enchimento de grãos, alta intensidade de luz solar, sem períodos longos ali, de sombra ou nebulosidades, e um solo bem preparado. Seguindo essas condições, o produtor aumenta bastante as chances de obter um alto rendimento no milho e da sua boa qualidade em si, Então, a minha parte seria mais ou menos isso, falando de clima, luminosidade, seria mais clima, fotossíntese, temperatura, seria isso.